Nós entendemos que essa decisão do Tribunal Regional Federal da Região 4, que quer discutir, inclusive, a graduação alcoólica de bebida alcoólica para depois proibir isso em alguns horários de televisão. Nós discutimos essa interpretação, achamos que é uma interpretação de um juiz regional que merece recurso e nós não entramos com recurso porque a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão e outras entidades já entraram com recurso. Nós continuamos defendendo o que está na lei e nós achamos que as agências de propaganda, as emissoras de televisão têm que cumprir lei. Esse juiz fez uma interpretação pessoal dele, que nós respeitamos, mas recorremos ao Tribunal Superior e queremos que essas coisas sejam discutidas no Congresso, que é onde as leis devem ser discutidas. Se ele quer mudar a graduação de bebida alcoólica, deve ser discutido no Congresso, que é lá que essas coisas são decididas e são democraticamente colocadas em debate. Nós não acreditamos que entre em vigor, porque achamos que não se pode entrar em vigor no âmbito nacional uma decisão regional. Mas, supondo, hipoteticamente, que isso venha a acontecer, é muito ruim para as agências de propaganda, porque nós perdemos, evidentemente, uma receita dos anunciantes do mercado de cervejas, basicamente, que é o grande anunciante aí de bebida alcoólica de baixa graduação. Mas perdem mais do que isso as emissoras de televisão, perde o mundo esportivo que tem nas cervejas, principalmente os grandes sponsors de eventos esportivos. Quer dizer, há uma perda geral e eu não entendo por que ter toda essa perda por uma causa que não foi modificada em termos legais. Então, eu não acho que isso venha a acontecer, mas se vier, é claro que a indústria de cerveja tem perda, o consumidor tem uma grande perda, porque na medida que você tenha uma proibição de anunciar cerveja, o mercado vai continuar sendo dominado pelas empresas líderes de mercado. Não permite que eu, por exemplo, empresário, tenha vontade de fazer uma cerveja um dia e queira anunciá-la. Se eu fizer uma cerveja um dia e não puder anunciá-la, como é que as pessoas vão tomar conhecimento da existência dela? Como nós somos grandes defensores da liberdade de empreendimento, da liberdade de empreender no mercado, de lançar produtos, nós não podemos concordar com uma legislação que restrinja a participação de empresas nesse mercado. Nós entendemos que qualquer decisão que não seja feita dentro dos pressupostos legais, que é nascer no Congresso, ser publicada pela Presidência da República, nós achamos que isso não é uma coisa legal, não é um paradigma que nós devamos adotar na nossa atividade. Então, é sim um jeito de coibir e pode-se dizer que seja até uma censura, porque está proibindo as cervejas de anunciar e a cerveja é reconhecida como uma bebida alcoólica de baixa graduação, que no mundo inteiro se anuncia, tem países mais restritivos, mas na maioria dos países civilizados a liberdade de se anunciar cerveja é uma coisa normal, natural. E nós não podemos esquecer o seguinte, nós somos um país que faz parte de uma sociedade que aceita a bebida alcoólica como um dos produtos a se consumir, faz parte das nossas vidas. Nós não somos um país islâmico onde a bebida alcoólica é proibida, né? Nós não somos um país islâmico, nós somos um país democrático, na maioria das vezes cristão, onde a bebida alcoólica está inclusive nas nossas manifestações religiosas, né? Então achamos que isso é sim uma coisa muito truculenta para um tema que deve ser melhor debatido, melhor apreciado pela sociedade, melhor discutido ouvindo todas as partes, e o lugar ideal para isso chama-se Congresso Nacional. Eu entendo que se tem uma preocupação com a criança e o adolescente e acho que a sociedade como um todo tem que olhar essas pessoas com um jeito especial de olhar. Acho que nós cuidamos disso bem no CONAR quando nós estabelecemos horários e maneiras de anunciar a bebida alcoólica. Acho que a propaganda, os anunciantes, a sociedade como um todo tem lá no CONAR uma regulamentação séria, levada a sério pelas empresas todas, por anunciante, por veículos, pela sociedade civil. Todo mundo respeita o CONAR porque sabe que ele funciona, que ele opera. Então eu acho que nós temos no CONAR já uma boa solução que protege criança e adolescente, protege, enfim, os que podem ter problemas com a bebida alcoólica. O que eu acho que nós não podemos fazer é criar um Estado islâmico que queira proibir, por exemplo, o anúncio de cerveja porque tem criança. Ora, criança não assiste só a televisão. Criança tem acesso por tablet, tem acesso por telefone, tem acesso por N meios de comunicação, e aí você vai proibir o anúncio de cerveja na televisão e no rádio? É um absurdo. Eu conto uma história, eu dei uma carona para 2 sobrinhos esse final de semana, eles entraram no meu carro, ficamos 25 minutos parados no trânsito, porque o trânsito de São Paulo estava complicado, eles ficaram o tempo todo no tablet.
não estava assistindo televisão, não estava vendo nada. Eles são os dois menores de idade, os dois tinham acesso a todas as manifestações de comunicação que entram pelo tablet. Como é que você vai restringir isso? Então não é comunicação, não é proibindo o anúncio que a gente restringe ou que a gente controla o problema. É educação, é dentro de casa. A criança tem que saber como beber, quando pode beber, quando não pode, que cuidados deve tomar. Foi assim na minha vida, né? Minha família sempre tratou esse tema de uma maneira muito liberal. Eu não sou alcoólatra, meus irmãos não são alcoólatras. Então, acho que é dentro da família, é na educação que isso se resolve. Não é tendo um Estado ou uma lei que seja autoritária que a gente vai resolver o problema. O problema é maior do que isso. Não sei se existe isso de maneira tão clara, mas cerveja é um produto adulto dirigido a público adulto. E é assim que as agências de propaganda trabalham um produto tão generalista quanto esse. Porque ele pode ser consumido de gente de 20 a 80 anos, né? Então, é um produto que pega todas as idades, tanto que muitas vezes brinca-se, né, no ambiente dos anúncios da cerveja, brincam colocando pessoas de idade diferente, interagindo e se divertindo com cerveja, porque é um momento de diversão, bebida de cerveja. Como eu dizia antes, a bebida alcoólica faz parte da nossa cultura, faz parte das celebrações, faz parte até de celebrações religiosas. Então, religiosas, esportivas, é um momento alegre. Quer dizer, ninguém faz um casamento no Brasil, uma festa de aniversário sem ter uma bebida alcoólica. Isso está no ambiente familiar, é lá que a gente deve resolver se deve consumir mais ou menos e como é que vai fazer a partir do momento em que se consumiu a bebida.